Sejam muito bem-vindos ao canal Notícias Políticas, seu canal de informações. Verdade é o nosso compromisso com você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Notícias, informações, sempre atualizadas, e um jornalismo sério e objetivo. Muito obrigado por você estar aqui. Atenção! TSE arquiva a ação que pedia cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por outdoors irregulares. Por unanimidade, ministros consideraram que não há provas de participação dos pré-candidatos na iniciativa, nem comprovação de que a ação desequilibrou a disputa eleitoral. Por unanimidade, os ministros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, arquivaram nesta terça-feira, 23 de junho, uma ação de investigação judicial eleitoral que pedia a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão, eleito em 2018. Os ministros analisaram a ação apresentada pela coligação que apoiava a candidatura presidencial de Fernando Haddad, PT, derrotado por Bolsonaro no segundo turno da eleição. A coligação pediu a cassação da chapa por suposto abuso do poder econômico. A infração teria ocorrido, segundo a coligação de Haddad, com a colocação de dezenas de outdoors com padrões e mensagens semelhantes em pelo menos 33 municípios, distribuídos em 13 estados, durante a pré-campanha. O Ministério Público Eleitoral informou que colheu indícios de pelo menos 179 outdoors em 25 estados. No entendimento da coligação, a medida teve potencial para comprometer o equilíbrio da eleição presidencial. A lei das eleições proíbe o uso de outdoors e prevê punição que pode levar à cassação se a prática provocar desequilíbrio da disputa eleitoral. O advogado Eugênio Aragão, que representou a coligação de Haddad, afirmou que houve claro benefício por parte da chapa adversária. Aragão argumentou que Bolsonaro teve conhecimento dos outdoors, tanto que agradeceu em uma rede social. Advogadas do presidente Jair Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão, Karina Cufa e Karina Fidelix, apontaram que não era possível atrelar a iniciativa aos então candidatos e que a ação não foi orquestrada. O relator, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Hugo Fernandes, votou pelo arquivamento da ação. Não houve a comprovação da parte autora da quantidade precisa de outdoors instalados, tampouco da sua real abrangência territorial, elementos que poderiam permitir a aferição exata da capacidade da conduta para interferir na normalidade das eleições. Além disso, não está clara a exata delimitação do lapso temporal em que os outdoors permaneceram expostos, afirmou o relator. Não é possível afirmar que a instalação de outdoors em alguns municípios de alguns estados tenha revelado gravidade suficiente a ponto de provocar um desequilíbrio na eleição presidencial de 2018, cuja abrangência dizia respeito a 27 unidades da federação, com 5.570 municípios, completou. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros da Corte Eleitoral. Para Luiz Felipe Salomão, os fatos não se revelaram robustos o suficiente para comprovar o abuso de poder econômico. Independentemente do grau de participação dos investigados eleitos, seja atuando de forma direta ou na qualidade apenas de beneficiário, as premissas fáticas da própria conduta imputada não se revelaram minimamente robustas para se justificar o abuso do poder econômico, afirmou o ministro. O ministro Tarcísio Vieira afirmou que era forçoso concluir pela ausência de gravidade na espécie. Sérgio Banhos considerou que não havia elementos suficientes para caracterizar a gravidade da conduta. Para o ministro Edson Fachin, não há elementos de provas suficientes da infração. Efetivamente, aqui não houve o carrear imprescindível de elementos de provas suficientes para revelar a presença da gravidade, ponderou. O ministro Alexandre de Moraes disse que não ficou demonstrada uma ação coordenada entre apoiadores e os participantes da chapa. Não se demonstrou de forma precisa que houve uma ação coordenada, seja de pré-apoiadores de campanha, seja do próprio pré-candidato, seja do partido político que o apoiava, afirmou.
Presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso declarou que faltavam elementos que fizessem conexão entre os pré-candidatos e os ilícitos. O que ressalta dos autos foi a ausência de elementos objetivos mínimos que fizessem uma conexão da conduta ilícita com a campanha da chapa aqui representada. Durante o julgamento, realizado por videoconferência, foi possível ouvir o barulho de cornetas, buzinas e fogos. Em meio ao barulho, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou: "Aqui, sob buzinaço ou fogos, faz-se sempre a coisa certa com base na prova dos autos." A ação arquivada nesta terça-feira, 23 de junho, é uma das 8 em tramitação no TSE envolvendo a chapa vencedora das eleições de 2018. Aguardemos novas notícias. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima matéria.